Bem-vindos de novo ao HTML5 e continuamos a ver aqui os Form Attributes que nos permitem criar aqui uma flexibilidade muito maior na criação de formulários em HTML5. E o próximo que vamos ver é aqui um muito interessante, que é o Form Action Attribute. Ora, como podem ver, quando nós construímos um formulário, para além de definir o seu ID, o seu método, o método que é utilizado para enviar os dados do formulário, que neste caso pode ser post ou get, e que não faz parte deste âmbito dos vídeos falar sobre o post e o get, fará parte certamente de vídeos relacionados com o tratamento da informação dos formulários, mas depois temos um action, ok? E o action temos aqui a indicar qual é o ficheiro que irá depois processar estes dados. Ora, uma vez que estamos a utilizar uma linguagem estática, neste caso o HTML, nós estamos aqui a encaminhar a mesma para o mesmo ficheiro de HTML e não para um ficheiro que depois irá processar os dados. E, portanto, basicamente é por isso que nós temos aqui o action igual a index1.html, que é o nome da nossa página. No entanto, reparem nesta fantástica possibilidade. Anteriormente, nós éramos obrigados, entre aspas, a que todos os valores fossem submetidos diretamente para o action que estava aqui definido. Se nós quiséssemos que os valores fossem passados para um outro ficheiro, teríamos eventualmente de criar um outro formulário alternativo. Ora, isso deixa de existir a partir do momento em que nós podemos utilizar aqui um atributo designado por Form Action. E o Form Action faz sentido ser utilizado, por exemplo, se nós tivermos aqui um outro input, ID igual a btn, submeter especial. Okay? Este é especial, submeter especial. O type é igual a submit. No entanto, e o value, vamos definir já o value, é aqui enviar, okay? Enviar especial. Ora, o que vai acontecer agora aqui é que eu vou definir o form action, e neste caso o form action vai fazer aquilo que em linguagem de programação se chama um override, isto é, vai ignorar o que está descrito lá em cima no atributo action, para eu poder atribuir aqui um form action personalizado. E neste caso vamos criar aqui um form action para uma página que não existe. E quando formos a clicar, vai aparecer aqui um resultado de página não encontrada. Vamos clicar aqui, por exemplo, para processar.html. Okay? Esta página não existe, mas não há problema nenhum. Ora, vamos então testar isto. E reparem, temos então aqui o enviar especial. Neste caso aqui, o submit não foi afetado pelo main, porque nós temos aqui esta implementação através de um ID selector. Vamos colocar aqui um outro ID selector que vai também influenciar, submeter especial. Ok, vamos então refrescar, cá está. O botão enviar especial com a mesma dimensão, o que significa que se eu clicar no enviar, o que vai acontecer é que vai ser submetido toda a informação da form para o action que ali está em cima, porque o input a enviar não tem aqui nenhum form action especificado. No entanto, se eu optar por clicar no enviar especial, os dados da minha form já não vão ser enviados para o action por defeito definido aqui na form, mas sim para o action definido aqui no form action, ok? Então por isso é que vamos ter o seguinte resultado. Quando eu refrescar, se eu clicar em enviar, ele envia os dados para o mesmo ficheiro index1. Se eu clicar em enviar especial, ele vai enviar para um ficheiro processar, que neste caso eu sei que não existe, por isso já tinha avisado, mas permite-me aqui então ter várias opções, porque eu posso ter aqui quantos botões de submit eu desejar, por exemplo, que me permitem enviar a informação do formulário para diferentes locais dentro da mesma form, bastante para isso utilizar então o form action diferente. E portanto faz basicamente um override, isto é, uma sobreposição relativamente àquele atributo que está definido na tag de abertura da form. Ora, existindo então esta possibilidade de nós podermos redirecionar o processamento dos nossos dados do formulário para um outro ficheiro, é evidente que teria que existir também uma outra possibilidade, e que é a seguinte: eu vou aqui mudar este input para ficar mais legível, vou colocar cada um dos seus atributos numa linha diferente, ok? Cá está.
O que acontece aqui é que se eu posso então alterar o formulário, eu vou ter aqui a possibilidade de fazer o form method. E o form method vai-me permitir alterar o método que eu uso para enviar os meus dados. Eu não vou estar a especificar agora porque usar o post ou o get, que são os dois métodos para enviarmos os dados do nosso formulário, mas eu simplesmente posso dizer assim, não, eu aqui neste caso quero utilizar o método get, porque vai ser dessa forma que depois este ficheiro processar HTML vai interpretar ou vai receber os dados e vai tratá-los. E portanto, neste caso, mais uma vez, ao clicar no botão enviar especial, o form method que aqui aparece vai fazer um override, isto é, uma sobreposição do método que aqui está, ok? Enquanto o form action faz do action, o form method faz uma sobreposição do method. E antes de terminar, podemos ainda acrescentar, por exemplo, aqui o form noValidate. Ora, e neste caso o form noValidate vai permitir simplesmente enviar especial sem validação. Okay? E reparem o que é que acontece neste caso. Neste caso nós temos aqui o noValidate aqui não está ativo, ou melhor, está ativo porque não está desativado. Reparem então, eu vou aqui colocar um endereço de e-mail. Se eu clicar em enviar, ele vai dizer introduza o endereço de e-mail. Mas se eu clicar em enviar especial, não há cá verificação nenhuma. Isto porquê? Porque eu simplesmente adicionei aqui então o atributo form noValidate e ele automaticamente passou por cima daquilo que estava definido por defeito para o meu formulário normal.